Eles a expulsaram sem olhar para trás. Sob a chuva fina de outono, ela segurou a mala com uma mão e apoiou a barriga com a outra. Os portões da mansão se fecharam atrás dela, como quem encerra um capítulo sem pedir desculpas. O som do metal batendo ecoou na noite silenciosa. Ela ficou ali parada por um instante, sentindo a água molhar seus cabelos, escorrer pelo rosto, misturar-se com as lágrimas que ela já não conseguia conter. A barriga de 6 meses pesava. Os pés inchados doíam. O coração parecia partido ao meio. Mas o que ninguém imaginava, nem mesmo ela, é que o marido milionário estava prestes a mostrar quem realmente era. E essa revelação mudaria tudo. Não do jeito que você imagina, mas do jeito que precisava ser. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. Conta aqui nos comentários de onde você está assistindo essa história. Sua presença aqui faz toda a diferença. Vamos juntos nessa jornada. Tudo começou 6 meses antes, numa tarde de março. Laura tinha 32 anos quando conheceu Gabriel. Ela costurava vestidos de noiva num pequeno ateliê no centro da cidade, num prédio antigo de 3 andares, onde o elevador chiava e as escadas de madeira rangiam a cada passo. O ateliê ficava no 2º andar. Tinha 2 janelas grandes que davam para a rua, por onde entrava luz dourada no fim da tarde. As paredes eram cobertas de tecidos pendurados em cabides. Rendas, sedas, tules, organzas, cada um com sua textura, sua história, sua promessa. Laura trabalhava sozinha na maior parte do tempo. Às vezes, recebia a ajuda de Dona Célia, uma senhora aposentada que gostava de bordar nas horas vagas. As mãos de Laura conheciam cada tipo de tecido, cada ponto, cada promessa bordada em seda e renda. Ela tinha aprendido o ofício com a mãe, que também fora costureira. Cresceu ouvindo o som da máquina de costura, o tilintar das agulhas, o deslizar suave do tecido. Quando a mãe partiu, deixou para Laura 3 coisas: o ateliê, a máquina de costura antiga e um chale de lã azul que ela mesma tinha feito. Laura guardava o chale numa gaveta de cedro. Só tirava em dias especiais, ou quando precisava se sentir menos sozinha. Gabriel entrou na loja numa tarde qualquer de março. O sino da porta tocou quando ele abriu. Laura estava medindo um tule para uma cliente. Ergueu os olhos e viu um homem alto, de terno escuro, com um olhar que parecia buscar algo além do que estava à vista. Ele disse que precisava de um presente especial para a irmã. Aniversário de 30 anos. Algo único, feito à mão. Laura deixou o tule de lado e o levou até a prateleira de peças especiais. Mostrou lenços bordados à mão, com iniciais delicadas em fio de seda. Chales de lã macia, tingidos em cores suaves, como lavanda e cinza pérola. Almofadas com desenhos florais, costurados ponto por ponto. Gabriel tocou cada peça com cuidado, como quem reconhecia o trabalho ali investido. Ele escolheu um chale cor-de-rosa antigo com bordados nas pontas. Enquanto Laura embrulhava o presente em papel de seda, ele ficou observando. Não era o tecido que prendia a atenção dele. Era a calma com que ela falava. A gentileza natural, sem pressa, sem pose. A forma como seus dedos dobravam o papel com precisão, como quem faz arte, até nos gestos mais simples. Ele voltou na semana seguinte. Disse que a irmã tinha adorado o presente e queria encomendar outro para uma amiga. Laura sorriu. Mostrou outras opções. Ele voltou de novo na outra semana. Dessa vez, não tinha desculpa. Apenas disse que gostaria de tomar um café com ela, se ela quisesse. Laura hesitou. Fazia tanto tempo que alguém a convidava para algo além de trabalho. Mas havia algo no jeito dele, uma sinceridade quieta, uma presença que acalmava. Ela aceitou. Foram a uma cafeteria pequena na esquina da rua. Conversaram por 2 horas. Gabriel contou que trabalhava com importação e exportação, negócios da família, tradição de 3 gerações. Laura contou sobre o ateliê, sobre a mãe, sobre o amor por transformar tecidos em sonhos. Ele riu quando ela disse isso, não de zombaria, de encanto.
Transformar tecidos em sonhos. Eu nunca tinha ouvido isso. É o que eu faço todo dia, disse Laura, os olhos brilhando. Cada noiva que veste um vestido meu está vestindo um sonho. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Depois disse: eu queria ter uma paixão assim por alguma coisa. Nos meses seguintes, eles se viram quase todos os dias. Gabriel passava no ateliê depois do trabalho. Às vezes, ficava sentado numa cadeira de canto, vendo Laura costurar. Outras vezes, saíam para caminhar pelo parque próximo, onde as árvores começavam a dourar com o outono. Ele contava sobre a pressão da família, as expectativas, o peso de um sobrenome que parecia maior que ele mesmo. Ela contava sobre a solidão de construir uma vida sozinha, mas também sobre a liberdade disso. Eles eram diferentes, vinham de mundos completamente opostos, mas quando estavam juntos, tudo fazia sentido. 3 meses depois, Gabriel pediu Laura em casamento. Foi numa tarde de sábado, no próprio ateliê. Ele chegou com um anel simples, de ouro branco, sem pedras. Ajoelhou-se no chão de madeira, entre rolos de tecido e carretéis de linha. Eu não sei se consigo te dar a vida que você merece, disse ele, mas sei que quero tentar, todos os dias, pelo resto da minha vida. Laura chorou e disse sim. A cerimônia foi simples, numa capela pequena, num bairro afastado. Flores do campo enfeitavam o altar. Velas brancas iluminavam o espaço. Havia poucas pessoas. Dona Célia estava lá. Alguns amigos de Laura, a irmã de Gabriel. Os pais dele não compareceram. Gabriel disse que eles estavam viajando. Laura percebeu que era mentira, mas não disse nada. Ela usou um vestido que ela mesma fez. Simples, de cetim off-white, com mangas longas e uma cauda curta. O véu era de tule francês, com bordados delicados na barra. Ela estava radiante. Gabriel usou um terno cinza e um sorriso que ela nunca tinha visto em ninguém. Quando trocaram as alianças, as mãos deles tremiam. E quando o padre disse pode beijar a noiva, o beijo foi suave, demorado, cheio de promessas. Depois da cerimônia, comeram bolo de noiva numa confeitaria próxima. Gabriel segurou a mão de Laura durante todo o tempo, e naquele momento ela acreditou que tudo daria certo. Mas quando ele a levou para casa pela primeira vez, Laura sentiu o mundo mudar de temperatura. A mansão ficava no topo de uma colina arborizada, numa região nobre, afastada do centro. O caminho até lá era longo, por uma estrada de pedras portuguesas que serpenteava entre árvores antigas. O portão de ferro era alto demais. Tinha detalhes dourados, brasões trabalhados, pontas afiadas. Quando se abriu, fez um som grave, como um aviso. O jardim era imenso, gramado impecável, cortado em linhas perfeitas, roseiras alinhadas, fontes de mármore, estátuas de pedra, simétrico demais, frio demais. A casa era ainda mais imponente. 3 andares de pedra clara, janelas imensas com vitrais, uma escadaria de entrada com degraus largos. Dentro, o mármore refletia cada som como se amplificasse o silêncio. Os lustres de cristal pendiam do teto alto. Cada peça de mobília parecia pertencer a um museu. Havia quadros com molduras douradas, tapetes persas, cortinas de veludo. Tudo parecia intocável. Tudo parecia julgar. A sogra, Dona Elisa, a recebeu na sala principal. Ela estava de pé, ao lado de uma lareira apagada, usando um vestido bege de alfaiataria impecável. As pérolas no pescoço eram grandes, perfeitas. O cabelo estava preso num coque baixo. A postura, ereta. Ela estendeu a mão para Laura. Não um abraço. Apenas a mão. Laura a cumprimentou. A mão da sogra era fria, firme, breve. Bem-vinda, disse Dona Elisa, mas a voz não combinava com as palavras. Era educada, mas vazia. Laura agradeceu. Sentiu o coração acelerar. O sogro, Sr. Armando, apenas acenou de longe, do outro lado do salão. Ele lia um jornal numa poltrona de couro.
Nem se levantou. Apenas ergueu os olhos por cima dos óculos, avaliou Laura de cima a baixo e voltou ao jornal. Gabriel segurou a mão de Laura com firmeza. Vem, vou te mostrar nosso quarto. Eles subiram a escadaria de mármore. Os passos ecoavam. O quarto ficava no segundo andar, no final de um corredor comprido. Era amplo, elegante, decorado em tons de branco e cinza. Uma cama enorme com dossel. Um guarda-roupa antigo de madeira escura, uma penteadeira com espelho oval, janelas que davam para o jardim dos fundos. Laura ficou parada no meio do quarto, olhando ao redor. Era bonito, era luxuoso, mas não parecia dela. Gabriel abraçou-a por trás, apoiou o queixo no ombro dela. Vai dar tudo certo, sussurrou. Você vai ver. Laura assentiu, mas não tinha certeza. Naquela noite, enquanto tentava dormir na cama enorme e estranha, ela sentiu falta do seu pequeno apartamento. Falta do barulho da rua, do cheiro de café pela manhã, da liberdade de ser ela mesma, e pela primeira vez sentiu medo do que tinha escolhido. As semanas seguintes foram como aprender a respirar num ar mais denso. Laura acordava cedo, mas não sabia o que fazer. No apartamento, ela tinha sua rotina. Levantava, fazia café, abria o ateliê, recebia clientes. Ali, na mansão, alguém já tinha feito o café. Alguém já tinha arrumado a mesa. Alguém já tinha limpo tudo. Ela tentava ajudar na cozinha, mas a governanta, Dona Irene, pedia gentilmente que ela deixasse. A senhora não precisa se preocupar com isso, dizia ela, com um sorriso educado, mas distante. Laura tentava conversar com a sogra. Dona Elisa tomava chá todas as manhãs na sala de estar, lendo revistas de decoração e jornais. Laura se sentava ao lado dela, tentando puxar assunto. Falava sobre o tempo, sobre as flores do jardim, sobre um vestido que estava fazendo. Dona Elisa respondia com monossílabos educados. Que bom, interessante. Ah, sim, mas nunca perguntava nada de volta. Nunca aprofundava, nunca demonstrava interesse real. Ela falava sobre jantares beneficentes que organizava, leilões de arte dos quais participava, nomes de família que Laura nunca ouvira. Falava de pessoas como os Albuquerque, os Tavares, os Mendonça. Laura sorria e ouvia, mas percebia que cada palavra sua era avaliada, pesada, julgada insuficiente. Uma manhã, durante o café, Dona Elisa comentou sobre o vestido que Laura usava. É diferente, disse ela, com um meio sorriso. Você mesma que fez. Sim, respondeu Laura, orgulhosa. Costurei ontem à noite. Ah, Dona Elisa tomou um gole de chá. Bem, aqui temos costureiras excelentes que podem fazer roupas mais adequadas para você. Posso passar os contatos. Laura sentiu o rosto esquentar. Obrigada, mas eu prefiro fazer minhas próprias roupas. Dona Elisa não respondeu. Apenas virou a página da revista. Gabriel trabalhava muito. Saía às 7 da manhã, voltava às 9 da noite. Às vezes, mais tarde ainda. Quando chegava, encontrava Laura sentada no quarto, costurando. Ela tinha trazido sua máquina antiga, aquela que a mãe lhe deu antes de partir. Uma Singer dos anos 70, pesada, barulhenta, mas funcionando perfeitamente. Instalou-a num canto do quarto, perto da janela. À noite, enquanto a casa inteira dormia, Laura costurava roupinhas de bebê, macacõezinhos brancos, mantas de algodão, toucas minúsculas, sapatinhos de tricô. Cada ponto era uma oração silenciosa. Cada costura, uma forma de lembrar a si mesma quem ela era. Porque ali, naquela casa enorme e silenciosa, ela estava se esquecendo. Aos poucos, Laura percebia que não tinha função. Não precisava cozinhar, não precisava limpar, não precisava fazer nada. Ela era apenas a esposa, a nora, a estranha. Tentou sugerir fazer o almoço um dia. Dona Irene gentilmente recusou. Tentou regar as plantas do jardim. O jardineiro pediu que ela não interferisse. Tentou reorganizar os livros da biblioteca.
Senhor Armando a repreendeu, dizendo que tudo tinha seu lugar. Laura se sentia invisível e, ao mesmo tempo, vigiada. Quando descobriu a gravidez, Laura sentiu uma alegria tão grande que doeu no peito. Ela estava atrasada há 2 semanas. Fez o teste sozinha, no banheiro do quarto, com as mãos tremendo. Quando viu as 2 linhas, sentou-se no chão frio e chorou. De felicidade, de medo, de alívio. Finalmente, ela teria algo que era só dela. Alguém que a amaria sem julgamentos. Contou primeiro para Gabriel. Esperou ele chegar do trabalho, preparou um jantar simples no quarto. Ela mesma tinha feito escondida na cozinha quando ninguém via. Acendeu velas. Colocou uma música suave. Quando ele entrou, cansado, com a gravata afrouxada, ela segurou as mãos dele. Eu tenho uma notícia. Ele a olhou preocupado. Você está bem? Estou ótima. Ela sorriu, os olhos marejados. A gente vai ter um bebê. Gabriel ficou imóvel por um segundo. Depois, o rosto dele se iluminou de um jeito que ela nunca tinha visto. Ele a abraçou forte, ergueu-a do chão, girou com ela nos braços. Beijou sua testa, seu rosto, seus lábios. Eu vou ser pai, disse ele, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu vou ser pai. Eles ficaram abraçados por um longo tempo. E naquele momento, Laura sentiu que tudo valia a pena. Mas quando ela contou para os sogros, o silêncio que se seguiu foi como gelo quebrando. Foi num jantar formal, na sala de jantar principal. A mesa era comprida, de mogno envernizado. Velas altas iluminavam o ambiente. Laura estava sentada ao lado de Gabriel, Dona Elisa e Senhor Armando nas cabeceiras. Gabriel segurou a mão de Laura e anunciou: a gente tem uma notícia. Laura está grávida. Vocês vão ser avós. O garfo de Dona Elisa parou no ar. Senhor Armando continuou cortando a carne, mas seus movimentos ficaram mais lentos. O silêncio se estendeu, pesado, sufocante. Dona Elisa forçou um sorriso. Que surpresa! Senhor Armando apenas assentiu, sem olhar para cima. Ninguém perguntou como ela estava. Ninguém tocou em sua barriga com carinho. Ninguém demonstrou felicidade. Laura sentiu as lágrimas subirem, mas as segurou. Gabriel apertou sua mão. É uma bênção, disse ele, a voz firme. Claro, respondeu Dona Elisa, voltando a comer. Uma bênção. Mas o tom dela dizia o contrário. E Laura entendeu ali mesmo que para aquela família ela seria sempre a costureira que entrou onde não deveria. E agora carregava no ventre uma criança que eles nunca aceitariam completamente. Foi Dona Marília quem acendeu a primeira luz. Ela trabalhava na mansão havia 20 anos. Não era governanta nem cozinheira. Era a mulher que cuidava dos detalhes. Das roupas de cama, das toalhas, das cortinas, das pequenas coisas que ninguém via, mas que faziam a diferença. Ela tinha quase 60 anos. Cabelos grisalhos sempre presos num coque. Mãos calejadas de tanto trabalho. Mas os olhos eram doces e o sorriso genuíno. Numa manhã de quinta-feira, ela bateu na porta do quarto de Laura. Eram 10 da manhã. Gabriel já tinha saído. A casa estava silenciosa. Laura abriu a porta. Dona Marília estava com uma bandeja nas mãos. Chá de camomila. Biscoitos caseiros. Uma pequena rosa branca num copinho de vidro. Posso entrar? Perguntou ela. Laura ficou surpresa, mas acenou que sim. Dona Marília entrou. Colocou a bandeja na mesinha perto da janela. A senhora está comendo direito? Perguntou com a voz macia de quem já criou filhos. Laura sentiu os olhos arderem. Fazia tanto tempo que alguém perguntava algo assim, com cuidado real, com preocupação sincera. Eu estou tentando, respondeu ela, a voz falhando. Dona Marília puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Sei que não é fácil, disse ela. Essa casa é grande, mas é fria também. Sempre foi. Laura olhou para ela, surpresa pela sinceridade. A senhora trabalha aqui há muito tempo? 20 anos. Vi o menino Gabriel crescer, vi ele se tornar homem, e sei que ele é bom, mas essa família tem suas próprias regras.
Ela serviu o chá para Laura. Quando eu cheguei aqui, também me senti perdida. Eu tinha acabado de enviuvar. Meu marido tinha morrido num acidente. Eu tinha 2 filhos pequenos e nenhum dinheiro. Dona Elisa me deu esse emprego e eu sou grata. Mas nunca me senti parte disso. Sempre fui a funcionária. Laura tomou um gole de chá. Estava quente, reconfortante. E como a senhora aguentou? Lembrei que eu não estava ali por eles. Estava ali por mim, pelos meus filhos, pelo meu sustento. Ela tocou a mão de Laura. E a senhora também não está aqui por eles. Está aqui por você, pelo seu bebê, pelo seu marido. Laura assentiu, engolindo as lágrimas. Elas conversaram por quase 1 hora. Dona Marília contou sobre seus filhos, que agora eram adultos e tinham suas próprias vidas. Sobre as dificuldades que enfrentou, as noites em que chorou sozinha, as manhãs em que acordou sem saber como seguir. Mas a gente sobrevive, disse ela sorrindo. E quando sobrevive, fica mais forte do que imagina. Laura segurou a mão dela e agradeceu. Quando Dona Marília saiu, Laura sentiu algo diferente. Não estava sozinha. Tinha uma aliada. Naquela tarde, ela voltou a costurar com outro ânimo. Passou a semana inteira fazendo um chale de lã para Dona Marília. Escolheu um fio macio, cor de vinho, tricotou ponto por ponto com cuidado e carinho. Quando terminou, embrulhou em papel de seda e entregou para ela numa manhã antes do café. Dona Marília abriu o pacote devagar. Quando viu o chale, seus olhos se encheram de lágrimas. Fazia anos que ninguém me dava um presente, disse ela, a voz embargada. Muito menos feito à mão. Ela abraçou Laura forte. E naquele gesto simples, Laura lembrou do que sabia fazer melhor. Criar beleza onde parecia não haver espaço. Transformar dor em algo útil. Costurar esperança onde só havia frio. Laura começou a costurar mais. Não apenas roupinhas de bebê, mas vestidos, blusas, saias. Não por obrigação, por necessidade da alma. Precisava criar. Precisava sentir que ainda era ela mesma. Fez um vestido azul celeste, com mangas bufantes e saia rodada. Pendurou-o no armário apenas para ver algo bonito. Depois fez outro, verde musgo com bordados dourados na gola. E mais outro, rosa antigo, com botões de madrepérola. Cada peça era uma declaração silenciosa. Eu ainda existo. Dona Marília viu os vestidos um dia enquanto arrumava o quarto. Nossa Senhora, disse ela tocando o tecido com admiração. A senhora fez isso? Fiz, respondeu Laura. São lindos, lindos mesmo. Dona Marília comentou com uma amiga, Dona Zilda, que trabalhava em outra casa próxima. Dona Zilda pediu para ver. Laura mostrou. A mulher ficou encantada. Minha patroa está procurando alguém para fazer o vestido da filha, para uma festa de formatura. Você poderia fazer? Laura hesitou. Eu não sei se posso. Quer dizer, moro aqui agora. E daí? Dona Zilda sorriu. Você tem mãos, tem talento. Por que não? Laura pensou. Por que não mesmo? Ela aceitou. Em 2 semanas tinha 6 encomendas. Vestidos para festas, blusas sob medida, saias personalizadas. Montou um pequeno cantinho no quarto, com seus tecidos, suas linhas, seus moldes. Gabriel ficou orgulhoso quando soube. Você tem um dom, disse ele, olhando para os tecidos espalhados pela cama. E é errado esconder isso. Laura sorriu de um jeito que ele não via há semanas. Ela voltou a se sentir útil. Voltou a se sentir viva. Aos poucos, criou uma pequena rotina. Acordava cedo, antes de todos. Caminhava pelo jardim, sentia o sol no rosto, o orvalho nos pés. Costurava à tarde, enquanto a casa estava silenciosa. À noite, lia histórias para o bebê que ainda não tinha nascido, mas que já tinha nome. Helena, se fosse menina. Theo, se fosse menino. Cada dia era um ponto a mais na trama da sua própria vida. Pequeno, mas firme. E Laura começou a acreditar que conseguiria. Que talvez, só talvez, aquele lugar pudesse se tornar um lar.
Mas a tempestade chegou numa noite de setembro. Laura estava no quarto, terminando uma manta de crochê para o bebê. A barriga já estava grande, 6 meses completos. Ela sentia o bebê se mexer constantemente. Era quase 8 da noite, quando ouviu vozes alteradas no andar de baixo. Gabriel estava discutindo com os pais. Ela nunca tinha ouvido ele gritar daquele jeito. Laura desceu devagar, segurando o corrimão da escada. A barriga pesava, os pés inchados doíam a cada degrau. Quando chegou à sala, os 3 se viraram. Dona Elisa tinha os olhos vermelhos, mas o rosto duro como pedra. Senhor Armando cruzava os braços, a mandíbula travada, as veias do pescoço saltadas. Gabriel estava pálido, os punhos cerrados. "O que aconteceu?" Laura perguntou, a voz tremendo. Dona Elisa deu um passo à frente. Os saltos bateram forte no mármore. "Você aconteceu." A voz dela era gelada, cortante como lâmina. "Desde que entrou nesta casa, tudo mudou. Meu filho não é mais o mesmo. Você o afastou de nós. Ele não vai mais aos jantares com nossos amigos, não participa mais dos eventos da família. E agora, com essa criança, vai prendê-lo de vez numa vida que ele nunca quis." Laura sentiu o chão sumir debaixo dos pés. "Eu nunca pedi para ele se afastar de vocês." "Você não precisou pedir", Senhor Armando interrompeu, a voz grossa. "Sua presença já foi suficiente." Ele deu um passo à frente. "Você é uma costureira, uma mulher comum, sem família, sem nome, sem nada. E agora está grávida, amarrando meu filho a uma vida de mediocridade." Laura sentiu as lágrimas caírem, mas ficou parada. "Eu amo o Gabriel." "Amor?" Dona Elisa riu, mas era um riso amargo. "Você ama o conforto que ele te dá, a casa, o dinheiro, o status. Isso não é verdade." "Então saia", Senhor Armando disse frio. "Se realmente ama meu filho, saia. Deixe ele viver a vida que deveria viver, sem você, sem essa criança." Gabriel ergueu a voz. "Ela é minha esposa. Vocês não têm direito." Temos todo o direito." Dona Elisa gritou de volta. "Somos seus pais. Construímos tudo isso para você. E você joga tudo fora por uma... Ela não terminou, mas o desprezo no olhar dizia tudo. Laura sentiu a dor rasgar por dentro. Não era dor física, era algo pior. Era a dor de ser vista como nada, como menos que nada. Gabriel caminhou até ela, segurou seu rosto com as 2 mãos. "A gente sai daqui agora. Vou arrumar nossas coisas." "Não", Senhor Armando disse, a voz baixa mas firme. "Se você sair, fica sem nada, sem herança, sem sobrenome, sem proteção. Você vai ter que recomeçar do zero, e com uma esposa grávida e sem dinheiro. Pense bem no que está fazendo." Gabriel olhou para o pai, depois para a mãe, depois para Laura. E Laura viu naquele instante a luta travada dentro dele, o menino que ainda queria a aprovação dos pais e o homem que queria proteger a esposa. Ele hesitou, apenas 1 segundo, mas foi tempo suficiente para que ela entendesse. Ele ainda não estava pronto. "Tudo bem", disse Laura, com a voz firme, apesar do tremor que tomava todo o seu corpo. "Eu vou embora." Gabriel quis falar, mas ela ergueu a mão. "Não, eu vou." Ela subiu as escadas devagar, uma mão no corrimão, outra na barriga. Cada degrau era uma despedida silenciosa. No quarto, fez a mala com as mãos tremendo. Pegou apenas o essencial: roupas simples, a máquina de costura, as roupinhas do bebê, o xale que a mãe lhe deu. Deixou os vestidos bonitos no armário. Deixou os sapatos caros, deixou tudo que não era dela. Quando desceu, Gabriel estava sentado no sofá da sala, de cabeça baixa. Os sogros não estavam mais ali. Ela parou na porta segurando a mala pesada. "Laura, você vai ter que escolher, Gabriel", disse ela, a voz rouca de tanto segurar o choro. "Mas escolha de verdade, não por mim, por quem você quer ser." Ela esperou, apenas um instante. Mas ele não se levantou, e Laura saiu na chuva fina da noite, sem olhar para trás.
O portão se fechou atrás dela com um som metálico que ecoou na escuridão. Ela ficou ali parada, na calçada molhada, sentindo a chuva cair cada vez mais forte. A mala pesava, a barriga pesava, o coração pesava. Ela não sabia para onde ir. O apartamento antigo tinha sido alugado para outra pessoa. O ateliê estava fechado há meses. Pensou em ligar para Dona Célia, mas era tarde demais. Então, começou a caminhar, passo a passo pela rua deserta, debaixo da chuva. Caminhou por 20 minutos até encontrar um ponto de ônibus com cobertura. Sentou-se no banco frio, tremendo de frio e de choque. Apoiou a mala ao lado, envolveu-se no casaco fino que usava e, finalmente, permitiu-se chorar. Chorou pela humilhação, pela rejeição, pela dor de não ser suficiente. Chorou pelo marido que não teve coragem de ficar ao seu lado. Chorou pelo bebê que nasceria sem avós que o amassem. Chorou até não ter mais lágrimas. E então sentiu o bebê chutar. Um movimento forte, insistente, como se dissesse: eu estou aqui, você não está sozinha. Laura colocou a mão na barriga e respirou fundo. Eu sei, sussurrou. A gente vai ficar bem, eu prometo. Um táxi passou. Ela acenou. O motorista parou, olhou para ela com preocupação. A senhora está bem? Estou, mentiu ela. Pode me levar para o centro? Ela tinha guardado algum dinheiro. Não muito, mas o suficiente para algumas noites de hotel. Durante o trajeto, olhou pela janela. As luzes da cidade borravam com a chuva no vidro. E Laura pensou em como a vida pode mudar em questão de minutos, de uma mansão para um banco de ponto de ônibus, de um casamento para a solidão, de certezas para o vazio completo. Mas também pensou em algo que a mãe costumava dizer: quando você perde tudo, descobre do que realmente é feita. E Laura estava prestes a descobrir. Laura voltou para o antigo ateliê. O prédio ainda estava lá, no mesmo lugar, com a mesma fachada desgastada. Ela subiu as escadas rangentes, cada degrau trazendo uma memória. A porta do ateliê estava trancada, mas ela tinha guardado a chave. Sempre guardara, como quem guarda um pedaço de si mesma. Quando abriu, o cheiro de mofo e poeira a recebeu. O lugar estava exatamente como ela tinha deixado, fechado, empoeirado, congelado no tempo. Os tecidos ainda estavam nas prateleiras, cobertos por lençóis brancos. A mesa de corte no centro, as cadeiras encostadas na parede. A pequena janela que dava para a rua. E no canto, o sofá velho onde ela costumava descansar entre um cliente e outro. Laura largou a mala no chão e sentou-se naquele sofá. Ele estava duro, empoeirado, mas era dela. E pela primeira vez em meses, ela sentiu que estava em casa. Nos dias seguintes, limpou tudo, varreu o chão, passou pano nas prateleiras, lavou as janelas. Descobriu que ainda havia água e luz. Tinha esquecido de cancelar os serviços quando se mudou. Sorte ou providência? Ela não sabia. Montou a máquina de costura na mesma mesa de sempre. Pendurou as roupinhas de bebê num varal improvisado. Fez do sofá sua cama, forrando-o com o xale da mãe e uma manta que trouxera. Dormia mal. A barriga estava grande demais para encontrar posição confortável, mas dormia. E acordava com o sol entrando pela janela, iluminando as partículas de poeira no ar. Dona Célia apareceu no terceiro dia. Ela tinha ouvido boatos de que Laura estava de volta. Quando entrou e viu a situação, cobriu a boca com as mãos. Minha filha, o que aconteceu? Laura contou tudo. Entre lágrimas e pausas, contou sobre a mansão, os sogros, a expulsão, Gabriel. Dona Célia a abraçou forte. Você não vai ficar sozinha, eu vou te ajudar. E ajudou. Trouxe comida, trouxe cobertores, trouxe companhia. Outras pessoas também apareceram. Clientes antigas que tinham ouvido que Laura estava de volta. Encomendaram vestidos, consertos, ajustes. O dinheiro era pouco, mas era digno. Laura voltou a costurar, devagar, com dor nas costas e cansaço nos dedos. Mas cada peça terminada era uma prova de que ela conseguia,
de que não precisava de mansão nem de sobrenome. Precisava apenas das próprias mãos. Passou uma semana inteira sem notícias de Gabriel. Parte dela esperava que ele aparecesse. Parte dela torcia para que não aparecesse. Ela precisava aprender a ficar de pé sozinha. Até que, numa tarde de quinta-feira, a porta do ateliê se abriu. E era ele. Gabriel estava diferente. Menos polido. Mais leve. O cabelo estava despenteado. A barba por fazer. Os olhos vermelhos. Ele carregava uma mala. Laura estava cortando tecido na mesa. Parou, a tesoura suspensa no ar. Eles se olharam por um longo momento. Nenhum dos dois disse nada. Então Gabriel entrou, fechou a porta atrás de si. Eu demorei, disse ele, a voz rouca. Demorei demais. Laura colocou a tesoura na mesa. Cruzou os braços. Você escolheu ficar. Eu escolhi errado. A voz dele tremeu. Passei a semana inteira tentando justificar, tentando entender por que hesitei. E a única resposta que encontrei foi que eu tive medo. Ele deu um passo à frente. Medo de perder o que eu sempre tive. A segurança, o nome, a aprovação deles. Mas a verdade, Laura, é que eu já tinha perdido. Porque sem você, nada daquilo importava. Laura sentiu a garganta apertar, mas não falou. Eu passei 7 dias naquela casa, tentando me convencer de que estava fazendo a escolha certa, mas cada manhã que acordava sem você ao meu lado, eu morria um pouco. Ele se aproximou mais. Até que ontem à noite, eu estava no nosso quarto, aquele quarto enorme e vazio, e vi as roupinhas do bebê que você deixou, a mantinha de crochê que você não terminou, e eu percebi. As lágrimas desciam pelo rosto dele agora. Percebi que eu estava escolhendo pessoas que nunca vão me amar pelo que eu sou. Eles me amam pelo que eu represento. Pela continuidade do nome, pelo herdeiro. Ele se ajoelhou na frente dela, ali mesmo, no chão sujo do ateliê. Mas você me ama, pelo homem que eu sou, pelo homem que eu ainda estou tentando ser. Segurou as mãos dela. Eu não sou o homem que eles queriam que eu fosse. E eu não quero ser. Quero ser o homem que você merece. E vou passar o resto da vida tentando provar isso. Laura sentiu as próprias lágrimas caírem. E seus pais? Eles vão ter que aprender a me respeitar por quem eu sou. Ou vão ter que viver sem mim. Sua voz era firme agora. Mas eu não vou viver sem você. Não mais. Ela olhou para ele, para aquele homem ajoelhado no chão de madeira velha. Viu sinceridade, viu arrependimento, viu amor, mas também viu algo mais, viu coragem. A coragem de abrir mão de tudo para recomeçar. Levanta, disse ela suavemente. Ele se levantou. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Eu não quero promessas, Gabriel. Quero escolhas. Todos os dias, escolhas que mostrem quem você é. Eu vou te mostrar, disse ele. Todos os dias. E a beijou. Um beijo que tinha gosto de recomeço, de perdão, de esperança. E pela primeira vez em semanas, Laura sentiu que podia respirar fundo. Gabriel não voltou para a mansão. Ele ligou para os pais naquela mesma noite do telefone público da esquina. Laura estava ao lado dele, segurando sua mão livre. Eu não vou voltar, disse ele ao telefone. Fiz minha escolha e escolho minha família. Laura e nosso filho. A voz de Dona Elisa do outro lado era audível, mesmo à distância. Alta, furiosa, ameaçadora. Mas Gabriel não cedeu. Vocês podem tirar minha herança, meu sobrenome, o que quiserem, mas não vão tirar minha dignidade. E desligou. Quando voltou para o ateliê, suas mãos tremiam. Eu fiz, disse ele, quase incrédulo. Eu realmente fiz. Laura o abraçou. Você fez. Os primeiros dias foram difíceis. Gabriel não estava acostumado a viver sem mordomias. Ele tentou fazer café na primeira manhã e queimou. Tentou lavar roupa e misturou cores com brancas, tingindo tudo de rosa. Tentou cozinhar macarrão e deixou grudar na panela. Laura ria, não de zombaria, de ternura. A gente aprende, dizia ela. E ele aprendeu. Aprendeu a cozinhar, a lavar, a limpar,
Aprendeu que trabalho não era apenas sentar atrás de uma mesa assinando papéis. Era usar as mãos, suar, cansar. Ele conseguiu um trabalho numa empresa de logística. Não era nada comparado ao que fazia antes. O salário era menor, as responsabilidades diferentes, mas era honesto. Era dele. Todas as noites voltava para o ateliê cansado, com as roupas amassadas e os pés doloridos. E todas as noites Laura estava lá, costurando, sorrindo, esperando. Eles jantavam juntos no pequeno espaço, sentados no chão, comendo comida simples. Arroz, feijão, um ovo frito, nada elaborado. Mas tinha gosto de liberdade. Gabriel começou a ajudar no ateliê também. Não sabia costurar, mas aprendeu a cortar tecidos seguindo os moldes. Aprendeu a passar roupas, a embalar encomendas e aprendeu a estar presente. Quando Laura sentia dores nas costas pela gravidez, ele massageava. Quando ela tinha azia à noite, ele saía para comprar remédio. Quando ela chorava de cansaço e hormônios, ele apenas a abraçava. Não tentava resolver, apenas ficava, e isso fazia toda a diferença. Aos poucos, eles construíram uma rotina, uma vida pequena, mas deles, sem luxo, sem ostentação, mas com presença, com parceria, com amor. Quando Laura entrou no 8º mês, Gabriel alugou um pequeno apartamento. Era minúsculo, um quarto, uma sala, uma cozinha. No 2º andar de um prédio antigo, sem elevador. As paredes precisavam de pintura. O piso rangia, a janela emperrava, mas tinha luz do sol pela manhã. E tinha espaço para um berço. Eles pintaram as paredes juntos. Gabriel de um lado, Laura do outro. Ela mal conseguia se abaixar, mas insistia em ajudar. Escolheram um amarelo suave para o quartinho do bebê. Montaram o berço que compraram numa loja de usados. Laura costurou um móbile com passarinhos de feltro. Gabriel instalou uma prateleira pequena para os livros infantis que já começavam a comprar. E quando terminaram, ficaram parados na porta, olhando aquele espaço minúsculo. É perfeito, disse Laura. É nosso, disse Gabriel. E era. A bolsa de Laura estourou numa madrugada de outubro, 3 da manhã. Ela acordou sentindo a água quente escorrer. Gabriel, chamou, a voz calma, mas firme. É hora. Ele pulou da cama, desorientado, procurando as roupas no escuro. Tropeçou na mala que estava preparada. Derrubou um copo d'água. Laura ria, mesmo com as primeiras contrações começando. Calma, a gente tem tempo. Mas ele estava nervoso demais para ficar calmo. Pegou a mala, pegou Laura, quase esqueceu as chaves. Desceram as escadas devagar, ela segurando o corrimão, ele segurando ela. Chamaram um táxi. O motorista dirigiu rápido demais, fazendo curvas bruscas. Gabriel segurava a mão de Laura, os olhos arregalados. Você está bem? Dói muito? Respira, respira fundo. Gabriel, ela disse entre uma contração e outra. Eu estou respirando. Você que precisa respirar. Ele riu nervosamente. No hospital, tudo aconteceu rápido e devagar ao mesmo tempo. As contrações se intensificaram. Laura foi levada para a sala de parto. Gabriel ficou ao lado dela o tempo todo. Segurou a mão dela durante cada contração. Enxugou o suor da testa dela. Sussurrou palavras de encorajamento. Você consegue. Você é a mulher mais forte que eu conheço. E quando, depois de 4 horas de trabalho de parto, o choro do bebê finalmente ecoou na sala, Gabriel chorou junto. Era uma menina. Helena. Pequena, vermelha, com os olhinhos fechados e os punhos cerrados. Perfeita. A enfermeira a limpou, envolveu numa manta e colocou nos braços de Laura. Laura olhou para aquele rostinho minúsculo e sentiu o coração explodir. Oi, Helena, sussurrou. A gente te esperou tanto. Gabriel tocou a cabecinha da filha com o dedo, com medo de machucá-la de tão delicada. Ela é real. Laura riu, cansada, mas radiante. Ela é nossa. Eles ficaram ali, os 3, naquele momento suspenso no tempo. Uma família. Não uma família perfeita, não uma família rica,
mas uma família verdadeira, construída sobre escolhas, sobre coragem, sobre amor que decidiu ficar. E naquele quarto simples de hospital, com paredes brancas e cheiro de desinfetante, Gabriel finalmente entendeu o que era ser rico de verdade. Não era o tamanho da conta bancária, não era o nome que se carregava, era aquilo, ali. A esposa que não desistiu dele, a filha que acabara de chegar, a vida que eles construíram juntos, ponto por ponto, escolha por escolha. Era isso. E era mais do que suficiente. Os primeiros meses com Helena foram uma mistura de exaustão e encantamento. Noites sem dormir, fraldas trocadas a cada 2 horas, choros que pareciam não ter fim. Mas também tinha os sorrisos, os primeiros sons, o cheiro de bebê recém-banhada. Laura voltou a costurar quando Helena completou 2 meses. Colocava a bebê no carrinho ao lado da máquina e trabalhava enquanto ela dormia. Gabriel continuava no trabalho de logística, mas nas horas vagas ajudava no ateliê. Aprendia a fazer entregas, a conversar com clientes, a embalar encomendas com cuidado. A vida era corrida, cansativa, cheia de desafios, mas era deles. 4 meses depois do nascimento de Helena, Dona Marília apareceu no ateliê. Laura estava amamentando quando a porta se abriu. Ela ergueu os olhos e ficou surpresa ao ver a mulher ali. Dona Marília! A mulher entrou, trazendo uma sacola nas mãos. Eu trouxe umas coisinhas para a bebê, disse ela emocionada. Roupinhas que guardei dos meus filhos. Laura a convidou para sentar. Fizeram chá. Dona Marília segurou Helena no colo, os olhos marejados. Ela é linda, tem os olhos da mãe. Como estão as coisas na mansão? Laura perguntou, curiosa apesar de tudo. Dona Marília suspirou. Diferente, mais silenciosa. Dona Elisa não é mais a mesma. Ela sofre. Do jeito dela. Mas sofre. Ela tirou um envelope do bolso. Ela me pediu para te entregar isso. Laura pegou o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma carta. A letra era elegante, mas tremida em alguns pontos. Laura leu em silêncio. Laura, eu não sou boa com palavras. Nunca fui. Fui criada para ser forte, não para ser carinhosa. Mas eu cometi um erro. Um erro que vai me perseguir pelo resto da vida. Expulsei você porque tive medo. Medo de perder meu filho. Medo de que ele escolhesse uma vida diferente da que planejei para ele. Mas no final, foi exatamente isso que aconteceu. Ele escolheu. E escolheu você. E eu o perdi de qualquer jeito. Eu não estou pedindo perdão. Não sei se mereço. Mas estou pedindo uma chance. Uma chance de conhecer minha neta. De tentar ser uma avó melhor do que fui sogra. Se você puder encontrar um espaço no seu coração, eu gostaria de fazer parte da vida dela. Não precisa ser agora, nem amanhã. Mas um dia. Se você quiser. Com respeito e arrependimento, Elisa. Laura leu a carta 3 vezes. Sentiu um turbilhão de emoções. Raiva, mágoa, tristeza, mas também compaixão. Porque ela sabia o que era sofrer, o que era cometer erros, o que era carregar arrependimento. Ela olhou para Helena, dormindo tranquila nos braços de Dona Marília. Pensou no direito dela de ter avós, de ter família. Pensou no poder do perdão. Não o perdão que esquece tudo, mas o perdão que liberta. O que você acha? Perguntou a Gabriel naquela noite, mostrando-lhe a carta. Ele leu em silêncio, os maxilares tensionados. Quando terminou, suspirou fundo. Eu não sei se consigo perdoar tão rápido quanto você. Ninguém está pedindo para ser rápido, disse Laura. Mas Helena merece ter avós, se eles estiverem dispostos a tentar. Gabriel olhou para a filha dormindo no berço. Ela merece uma família que a ame sem condições. Então vamos dar a eles a chance de ser essa família. Foi assim que, aos poucos, as pontes começaram a ser reconstruídas. Laura respondeu à carta, curta, cuidadosa. Convidou Dona Elisa e Senhor Armando para conhecerem Helena.
Eles vieram numa tarde de sábado, chegaram num carro preto, estacionaram na frente do prédio modesto, subiram as escadas devagar. Quando Laura abriu a porta, Dona Elisa estava diferente, menos rígida, mais frágil. "Obrigada por nos receber", disse ela a voz baixa. Laura os convidou para entrar. O apartamento era pequeno, simples, mas limpo e acolhedor. Havia flores na mesa, cheiro de café fresco, luz entrando pela janela. Gabriel segurava Helena no colo. Dona Elisa parou ao ver a neta. Os olhos se encheram de lágrimas. Ela é linda. Quer segurá-la?" Gabriel ofereceu hesitante. Dona Elisa assentiu, sem conseguir falar. Ele colocou Helena nos braços dela com cuidado. E quando Dona Elisa olhou para aquele rostinho pequeno e perfeito, algo dentro dela se quebrou. Ela chorou. Chorou de arrependimento, de vergonha, de amor. "Desculpa", sussurrou. "Desculpa por tudo." Senhor Armando também segurou a neta. E pela primeira vez, Laura o viu sorrir de verdade. Não foi fácil, não foi rápido. Houve conversas difíceis, silêncios pesados, feridas que ainda doíam. Mas aos poucos, com paciência e esforço de todos os lados, a família começou a se reconstruir. Laura e Gabriel nunca mais moraram na mansão. Eles criaram Helena no apartamento simples, cercado de amor e trabalho honesto. O ateliê cresceu. Laura contratou 2 costureiras, depois 3. Gabriel conseguiu uma promoção no trabalho. Não voltou para os negócios da família, mas construiu sua própria carreira. Eles jantavam na casa dos sogros uma vez por mês. As conversas ainda eram difíceis às vezes. Ainda havia momentos de tensão, mas Dona Elisa aprendeu a segurar a neta com ternura, a fazer perguntas sobre a vida de Laura sem julgamento, a respeitar as escolhas do filho. E Sr. Armando aprendeu a sorrir mais, a brincar com Helena, a ser avô. Não era perfeito, mas era real e era suficiente. Numa manhã de primavera, 2 anos depois, Laura estava no ateliê costurando um vestido de noiva. Helena brincava no chão com retalhos de tecido, fazendo coleções de cores. Gabriel entrou trazendo café e pão quentinho. Ele se sentou ao lado de Laura, observou-a trabalhar. "Você é feliz?" perguntou de repente. Ela parou, olhou para ele. "Sou, e você?" Ele sorriu. "Mais do que imaginei ser possível." Olhou ao redor, para o ateliê cheio de vida, para a filha brincando, para a esposa que escolheu ficar. "Eu perdi uma mansão", disse ele, "mas ganhei um lar." Laura segurou a mão dele. "A gente ganhou mais que isso. A gente ganhou a gente mesmo." E era verdade, porque no final, o amor verdadeiro não se mede por riqueza. Não se mede por status, por sobrenome, por aprovação alheia. Se mede pela coragem de ficar quando todos vão embora, pela humildade de reconhecer erros, pela força de recomeçar, pela fé de que mesmo depois da tempestade mais violenta, sempre há um novo amanhecer esperando. E Laura e Gabriel encontraram o deles. Não no topo de uma colina, cercados de luxo, mas num apartamento simples, com paredes que rangiam e janelas que emperravam, onde o café era passado todas as manhãs, onde Helena dava seus primeiros passos, onde o som da máquina de costura era a trilha sonora da vida, onde o amor era maior que o medo, e onde finalmente eles eram livres para ser quem realmente eram, juntos. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário contando o que você sentiu. Às vezes, a gente precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. Às vezes, a maior riqueza está nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que está passando por uma tempestade e precisa lembrar que sempre há um amanhecer esperando. Se inscreva no canal para mais histórias que inspiram, acolhem e transformam. Deixe seu like se você acredita que o amor verdadeiro vale mais que qualquer fortuna. E lembre-se, você é mais forte do que imagina.
mais corajoso do que acredita e mais amado do que sabe. Até a próxima história. Que Deus abençoe sua jornada.